Historiadores presos apenas ao fato exterior, aos filósofos hipercríticos e céticos, capazes de destruir até seu pensamento à força de discussões, controles e análises, opomos a nossa percepção da realidade do mundo interior do espírito, presente em toda parte, em todo fenômeno, mesmo no histórico e social. Procuramos fazer com que o leitor sentisse essa realidade na única forma possível, ou seja, através da lógica e da demonstração racional. Se tivéssemos que dar um subtítulo ao volume O Príncipe, de Maquiavel, poderíamos dizer: Estudo da natureza animal do homem. Seja este chefe ou súdito, revelase sempre o mesmo nos conselhos desse autor. Sendo ainda dominante esse tipo biológico, é bom conhecê-lo e estudá-lo, tanto quanto é instrutivo observar as feras nos jardins zoológicos, para conhecer-lhes instintos e hábitos. Continua Maquiavel, devendo dominar os soldados, não importa ser chamado cruel, pois sem esse nome jamais se manteve unido um exército. Foi por sua extrema bondade que se rebelaram os exércitos de Cipião na Espanha. Nasceu isso de sua demasiada bondade. Por isso Fábio Máximo pôde chamá-lo, no Senado, corruptor da milícia romana. Inútil, pois, iludir-se. O homem emerge da animalidade. Os primeiros graus do poder são dados pela força, pela imposição, pela ferocidade. Os chefes de governo do tipo descrito por Maquiavel descendem de domadores de feras. A posição que tem hoje o homem, a de rei do planeta, foi desesperadamente conquistada pela luta por todos os meios e vencida contra todas as feras rivais. Foi através desse esforço bestial, horrendo para o homem civilizado, e no entanto feito de coragem desesperada, sob pena de extinção da raça em caso de derrota, esforço diabólico, e no entanto cheio de certa potência viril, do deserdado que sozinho desafia os elementos e as feras inimigas e as submete. Foi através dessa tremenda fadiga que o decaído enfrentou o caos, para levantá-lo ao primeiro passo em direção ao primitivo estado de ordem. Os primeiros degraus da escala estão imersos em lama e sangue. Mas, ainda que esmagando, triturando e reduzindo os rebeldes à escravidão, conseguiu assim o homem, com mão de ferro, construir certa ordem, primeiro passo na reorganização do caos para uma gradual organização do universo, fruto do esforço imenso de todos os seres, por intermédio do qual, reconstruído o edifício que eles mesmos fizeram ruir, encontraram Deus. No plano de vida que Maquiavel descreve, o que ele indica é a lei, a regra, a justiça. Em seu orgulho, o homem se autodeclara ser superior, última finalidade da criação, a mais bela flor da vida no planeta. Mas devia tudo isso ao ter sabido triunfar a despeito de tudo e de todos, exterminando os inimigos sem bondade nem piedade. Os idílicos pensadores do ideal afirmaram que Deus criara todas as coisas apenas para prazer do homem. Na realidade, o homem só conseguiu possuir aquilo que pôde arrancar à vontade inimiga, usando todos os meios. A vida só se inclina e oferece regalias diante do homem forte, violento, vencedor. Nada é gratuito diante dela. Nenhum escrúpulo ou piedade a impediu de condenar à extinção raças mais fracas. E tê-lo-ia também feito com o homem, fora ele menos forte e violento. A bondade e o amor vêm depois. O próprio Deus de Moisés teve que prescindir delas dada a imadureza dos tempos e a involução do povo que então o adorava. Tudo isso, todavia, mostra-nos as verdadeiras origens da ordem e do direito e explica-nos como, no plano por ele observado, Maquiavel tenha tido razão. Pode representar-se a evolução como um grande edifício que se vai elevando da terra para o céu. Seus primeiros pavimentos são grandes massas grosseiras de pedra, plantadas na rocha dura, por homens fortíssimos, mas ignorantes, açoitados até a dor da própria carne pelo terror de morrer e o anseio de viver. Em seguida, porém, através desse esforço, a inteligência se abre,
e o edifício toma formas mais regulares, torna-se o trabalho mais racional, alcançando-se maiores resultados com esforço cada vez menor. Assim, o servir-se da inteligência e da ordem, torna-se cada vez mais vantajoso. Então, começando o homem a constatar seu rendimento, é levado sempre a mais aproveitá-lo, devido aos mesmos princípios que regem a vida, a qual é sempre utilitária. Assim, o operário construtor torna-se cada vez menos animal e mais homem. Desenvolve-se nele a mente, que lhe permite compreender a utilidade da disciplina, de dilatar seu egoísmo, até abarcar toda a humanidade, e entender a utilidade de aprender a viver colaborando, em vez de lutar, enquadrando-se tudo isso num grande organismo coletivo, em que o ama o próximo como a ti mesmo não significa mais o sacrifício de mártir entre as feras, como acontece aos pioneiros do Evangelho num mundo de involuídos, mas torna-se uma posição natural de maior vantagem para todos. Assim o edifício cresce, de pavimento em pavimento, tornando-se sempre mais belo. Sua construção é feita, de andar em andar, cada vez com menos esforço e maior alegria, pois satisfaz ao instinto de criar e ao anseio de subida, e está com um trabalho cada vez menos pesado. Isto porque lhe é confiado cada vez mais a inteligência, que se está tornando paulatinamente senhora das forças da vida. E elas obedecem ao ser consciente. E assim, transformando-se o mundo, por obra do homem, do caos à ordem, ele se lhe revela sempre menos inimigo e rebelde, sempre mais amigo e obediente. Noutros termos, pouco a pouco transforma-se a terra de inferno em paraíso, e Satã desaparece lentamente do mundo, isto é, a revolta, o ódio, o tormento, e cada vez mais aparece Deus, ou seja, a harmonia, o amor, a felicidade. Assim, eleva-se o edifício, e os gritos dos condenados, que tiveram de construí-lo nos primeiros andares, transformam-se no canto amargurado das almas que se purificam nos planos superiores, até se tornarem um hino de alegria e triunfo nos planos altíssimos que no céu infinito se aproximam de Deus. Só assim é compreensível Maquiavel, quando enquadrada, com seus homens e os seus tempos, no devido plano da escala biológica. É lógico, pois, que naqueles planos, a bondade fosse considerada defeito, sobretudo para os detentores do poder. É lógico que, para manter unidos homens ferozes, num exército ou numa nação, indispensável, fosse a ferocidade. É lógico que tinha de ser esta a virtude do condutor, e que o homem bom, que a não possuísse, acabasse por ser um corruptor de milícias ou um destruidor de nações. Jamais um cordeiro poderá chefiar lobos. A política e o governo dos povos e exércitos será, pois o último dos setores sociais em que poderá penetrar a doutrina de Cristo, que hoje representa uma revolução biológica, porquanto significa a passagem a um plano de vida mais alto. Deste exame, podemos compreender que dificuldade deve encontrar o tipo biológico dos santos princípios de bondade do Evangelho, para que possam passar da fase de casos esporádicos e pregação teórica, à fase de realização prática, enxertando-se na vida humana como forma vivida. Tudo isso deveria aplicar-se ao tipo biológico normal. Mas quanto ainda está distante, mostra-nos Maquiavel, descrevendo-o, quando acrescenta: abstenha-se o chefe dos bens alheios, pois os homens esquecem mais depressa a morte do pai que a perda de um patrimônio. Até agora, em suas leis, sobretudo no campo econômico, o Estado parte do pressuposto da má-fé do cidadão, e para ser obedecido, só conta com sanções penais. Que triste espetáculo, este pobre ser humano, esteja ele na privilegiada posição de mando ou na de deserdado dependente, igualmente involuído e envolvido na mesma luta. Pobre ser, vindo ao mundo sem o saber, só para devorar ou ser devorado, para depois reduzir-se a pó e assim acabar, acreditando ficar aniquilado. Continua Maquiavel, o chefe deve manter fidelidade enquanto lhe for útil,
e deixar de observá-la quando terminadas as razões que o fizeram prometer. Não seria necessário isso se os homens fossem bons. Mas, sendo maus, da mesma forma que eles não manteriam fidelidade, assim não deve o chefe mantê-la com eles. Assim Maquiavel aconselha a astúcia, pela qual saiba o chefe, com razões legítimas, colorir a não observância dos pactos. Eis como se comporta o involuído. Sua miopia psíquica ou imbecilidade fala acreditar que a traição, como a ferocidade sejam forças. Em outros termos, em sua ignorância das leis da vida, é levado a procurar o poder preferindo descer aos planos biológicos inferiores, isto é, ao inferno, em vez de subir aos planos superiores, ou seja, o paraíso. Quanto seja tola essa crença, deduzimos do fato de que, mesmo aplicando esses critérios a seu próprio comportamento, continuaram a chover sempre derrotas e desastres sobre o gênero humano. Isso prova que esse sistema não resolve absolutamente nada. O poder está no alto e não embaixo, e é apenas ilusão e dor. Por isso, encontra-se hoje a humanidade numa encruzilhada, ou ela compreende que o problema da convivência, na forma menos dolorosa possível, só pode ser resolvido aplicando o método do Evangelho, por mais que pareça utopia, ou então continua indefinidamente o atual estado infernal. Mas, não há dúvida, a solução é uma só, tanto durará e martelará esse tormento, que há de o homem um dia compreender e decidir-se a civilizar-se. Não há outra hipótese. A presença destes sofrimentos é justamente justificada por isso, e tem por fim levar o homem a achar o caminho para sair deles, evoluindo para um plano de vida mais elevado. Em vista desse estado de coisas podemos compreender qual seja a origem do poder e da riqueza. Em si mesmo, o poder pode representar uma função grande, instrumento de imenso benefício, e a riqueza, se for bem usada, maravilhoso processo de criação. Mas, o que são ambas? Verificamo-lo ao ver que os santos e os melhores homens fogem delas como de uma peste. É o estado do involuído que, usando tudo mal, vai até infectar tudo e tudo tornando pestífero. Dados esses métodos, como pode um homem honesto acreditar na riqueza ou no poder? E, no entanto, que instrumentos de bem e da grandeza poderão tornar-se esses meios nas mãos de um homem consciente e evoluído? Continua Maquiavel, muitas vezes para manter o Estado, é mister agir contra a fé, a caridade, a humanidade, a religião. Um príncipe deve parecer a quem o vê e ouve, todo piedade, todo fidelidade, toda integridade, tudo religião. Ora acrescentamos, isto, que aos primitivos pode parecer suprema argúcia, mostra-se suprema ingenuidade ao homem mais evoluído. Isto porque, esse método praticado há séculos, é uma escola, e talvez a única coisa em que a maioria dos governantes esteve de acordo, aplicando-a com a aceitação de todos. Aconteceu assim que os povos aprenderam e bem sabem tudo isso, tanto que hoje é coisa óbvia e pressuposta, a má-fé dos governantes como a dos governados, tendo-se todos tornado profundos conhecedores e hábeis entendidos nos defeitos e culpas uns dos outros. Então, que defesa representa o método de Maquiavel, se ele é o ponto de partida de todos os julgamentos sobre o próximo? Não obstante o constante renascer dessa planta, que é o simplório, no entanto, pela seleção destrutiva que está operando intensamente desde séculos mediante uma desapredada caça tão saboreado petisco, o simplório se está tornando cada vez mais raro. E tudo isso é um progresso providencial, pois não se achando mais o mercado dos engenhos, bons para serem logrados, e justamente porque foram instruídos por essa escola, eles não se deixam mais enganar. Os ludibriadores mesmo veem cair as armas de suas mãos, e por fim esgotado o programa de todas as astúcias possíveis, devem abandonar tal método. No fim, por eliminação, se quiser obter crédito, dado o crescimento progressivo do controle recíproco, só restará aos enganadores,
Se não quiserem ficar isolados, desprezados como maus, usar o sistema da retidão sem enganos. Então o progresso poderá caminhar, sem ter jamais de recorrer à qualidade de bondade e boa vontade, que é a utopia a esperar do homem de hoje. Nada se perde em olhar com coragem a realidade biológica tal qual ela é verdadeiramente. Maquiavel tem razão, mas não podemos deter-nos aí, só com esse trecho limitado do terreno explorado por ele. Aquele mundo, observado assim isoladamente, e aceito como verdade única, e não como fase de evolução, não é suficiente para, sozinho, fazer-nos compreender a sabedoria da vida, que é sábia mesmo nas suas fases involuídas, e tende para o que é melhor, utilizando, naturalmente, os meios do plano em que opera no momento. Maquiavel escandaliza-nos, porque aceita e sustenta o involuído, e nada nos explica. Mas a vida não nos escandaliza nada, porque conhecemos seus métodos e fins e sabemos onde tudo irá acabar. Temos de admitir que, num plano primitivo e feroz, a luta pela vida não pode assumir outra forma, em vista de ser o homem o que é, forma que mais tarde, ao evolver, parece tolo e contraproducente. A vida quer viver, e nos planos inferiores só pode viver assim. E nesse nível, isso é justo e equilibrado. Mas logo que se suba, como começa a fazê-lo o homem de hoje, percebe-se a injustiça daquilo e sente-se o escândalo, porque os pontos de referência foram colocados mais no alto. Para o animal, que ainda é amoral, sua lei de bicho é a lei justa. É preciso olhar tudo isso de frente, corajosamente, como faz Maquiavel, mas do ponto mais alto, abarcando horizontes mais vastos, pois só assim se pode compreender tudo e permanecer-se orientado. E então evitaremos protestos inúteis de pessoas, ofendidas pela nudez da crua verdade e, ao contrário, admiraremos a sabedoria da vida, isto é, do pensamento de Deus, que de tal estrumeira sabe tirar a flor de amanhã, do mal o bem, e da ferocidade, a ascensão. Isto porque o animal também ascende. E isso ocorre por meio das forças disponíveis em ação em seu plano de vida, sem necessidade do concurso de utópicos sentimentos de bondade e altruísmo, que é inútil pedir e ingênuo esperar naquele nível. Mais do que elemento de transformações, invocado em vão, são eles, pelo contrário, o ponto de chegada de novo trecho percorrido no caminho evolutivo, são o resultado do embate das forças pertencentes ao plano inferior. Tudo é lógico, claro, em seu lugar justo. A luta é um exercício com finalidade seletiva, o esforço para evolver é um pagamento devido pelo homem, dívida que ele contraiu com a queda. Veja o volume Deus e Universo, que é o preço de seu resgate. A dor é uma escola salutar para aprender a eliminar o erro. E quanto mais se sofre, mais se aprende, e quanto mais erros se eliminam, mais a dor diminui. Ao invés de colher escândalo e pessimismo da leitura de Maquiavel, nasce aqui um hino à evolução e à sabedoria da vida. O homem não está ainda maduro para conceber e exercitar o poder como função social, para o bem coletivo. Governantes e governados têm todos conceitos diferentes. Exercita o poder quem venceu na luta e o exerce para sua vantagem, dominando o povo. Só essa vantagem egoística e imediata explica a luta de tantos para atingir os postos de mando. De fato, o poder não gera colaboradores, como deveria, e como aconteceria num plano superior, mas inimigos e rivais, requer força. E é o prêmio egoísta para o mais forte e não um serviço reconhecido pelos governados que o aceitam com gratidão. Eis então que Maquiavel se ocupa, em primeiro lugar, em ensinar aos governantes como defender-se para permanecerem no poder. Explica-nos ele que se evitam as conjurações quando as maiorias não o odeiam. Então, diz-nos ele, os rebeldes não ousam e temem, porque não têm o consentimento da maioria. O conjurado tem medo do castigo. O chefe tem a majestade do reino, a lei, o poder em ação e, se também tiver o favor popular, nada tem a temer.
Assim, Maquiavel só coloca objetivamente na balança do poder os elementos que ele julga positivos, acreditando que os fatores morais e espirituais não sejam, porque são imponderáveis. E no entanto, os governantes, quando aqueles fatores lhe podiam servir como reforço, em virtude do domínio que exercem esses elementos na psicologia da massa, apressam-se a declarar-se investidos em seu poder por direito divino, e fazer-se aprovar, sancionar e abençoar pelas autoridades religiosas, declarando-se representantes de Deus. Inúteis mantos, que as revoluções, quando merecidas em virtude dos abusos cometidos mesmo à sombra de Deus, e os tempos estavam maduros, rasgaram e destruíram. Pode a vida parecer desapiedada e feroz, mas como pode deixar-se de admirar essa sua absoluta, apesar de cruel, sinceridade, que põe à nu os valores reais, essa sua honestidade franca, que desmantela todas as hipocrisias e tira do ninho todos os parasitas, dos recantos mortos em que não é lícito ninguém esconder-se para gozar a vida, querendo escapar ao indispensável esforço de todos, o de evoluir. Quem é verdadeiramente honesto não pode temer essas intervenções purificadoras, pois que é puro, não pode sofrer depurações. As tempestades destruidoras, que a sabedoria da vida de vez em quando desencadeia no mundo, são obra que destrói o corrompido e cura. A dor é dura, mas lava e purifica, e a vida sai das provas rejuvenescida, reforçada, muito mais apta assim a dar um novo salto para a frente, como não era possível no estado anterior, carregado de incrustações e abusos. Procuramos neste capítulo colocar sob os olhos do leitor esse dinamismo em ação, em que se debatem as forças da vida, sempre mais construtivamente emergindo do caos. Procuramos mostrar-lhe, em contraposição, a figura do velho tipo do homem de poder, com o novo, da nova civilização, situado num plano biologicamente mais elevado. O primeiro, odiado, invejado, pobre ser, não colaborador, mas escravo da opinião pública, também era imersa na mesma psicologia de luta. Triste domínio do chefe num tal mundo, em que é necessária a força e a astúcia maquiavélicas para reinar, e isso por culpa de todos. É bem triste ser escravo de massas animadas por essa psicologia de exploração egoística, ter de considerá-las como um inimigo de quem se é obrigado a defender-se, porque estão prontas a saltar em cima ao primeiro sinal de fraqueza. A evolução abre a todos, governantes e governados, novos horizontes, prepara formas de vida mais altas, que serão compreendidas, quando o homem for mais inteligente, e então serão aceitas, porque mais vantajosas para todos. O problema é de chegar a compreender essa vantagem, porque, uma vez ela compreendida, ninguém mais pode recusar-se a seguir um caminho melhor, por um princípio utilitário que todos compreendem. O mundo futuro olhará com horror e compaixão os atuais métodos de governar o mundo. Mas, para melhorar, é ter maturidade, ao menos nas maiorias humanas, não só nos chefes, mas também nos povos, porque hoje chefes e povos se impõem o mesmo comportamento. E este é dado pelo atual plano da vida humana. Do novo tipo de homem de governo, já tratamos no capítulo O Chefe, da grande síntese. Mas, se o presente pode parecer triste, as forças irrefreáveis do progresso trabalham incessantemente, obrigando o homem a superá-lo. Tudo isso está no pensamento e na vontade da história, a qual, já que evolver a lei da vida, imporá que tudo isto se realize, com a nova civilização do terceiro milênio. 3. O novo homem. Aparece por vezes, na Terra, um tipo biológico de exceção, com índices característicos estranhos, se o considerarmos em relação às leis normais da vida, seguidas pela maioria. Estudamos sua figura e função no capítulo Os Guias do Mundo. Vejamos agora como se comporta ele, quando é colocado em contato com a realidade do mundo animal,
e como se comporta este em relação àquele tipo biológico. No capítulo citado, vimos como os ideais sustentados pelas forças do alto descem à Terra. Agora troquemos a perspectiva, ou seja, vejamos como os acolhem, os alteram, os contorcem e sufocam as forças do ambiente terrestre, com os quais eles se encontram para nelas se entrosarem. Trata-se de uma luta entre dois tipos e dois planos biológicos. Observemos como se comportam os representantes de cada um deles, armados de forma tão diferente, e como vencem ou perdem na luta pela vida. Perscrutemos tudo isso com a psicologia positiva, objetiva e desapredada de Maquiavel, partindo do princípio positivo de que, no mundo, tudo é luta para viver e para subir, e que a vida é sempre utilitária. O problema é ver a forma que essa luta assume, e quais os alvos que o utilitarismo da vida quer atingir nos planos mais altos. Não queremos dizer que esse tipo biológico se nos apresente sempre em seu ponto máximo, o santo. É mais comum ele se apresentar de forma mais ou menos alta, aproximando-se do santo. Apresenta-se como o homem simplesmente honesto, moral, evangélico, que procura tender à perfeição da santidade. O problema interessa, portanto, a mais pessoas do que se pensa, e às próprias massas, porque são elas que nele estão envolvidas, o que se pode ver na veneração que tributam ao santo, exprimindo dessa forma, inconscientemente, uma aprovação, o que é uma exigência das leis da vida. Quando vem viver na Terra algum exemplar raro do tipo biológico do santo, ou de alguém que a isso tende, verifica-se um espetáculo que relembra o da descida dos mártires inermes à jaula dos leões. Ele desce ao mundo que Maquiavel posa nu, com cruel verdade, como vimos nas páginas precedentes. Observemos. Que acontece com o cordeiro quando desce entre os lobos? Este, naturalmente começam a rodeá-lo, farejando a presa. Num mundo cuja maior atividade consiste em viver dilacerando o próximo, porque esse é trabalho que a seleção impõe no plano animal, a primeira manifestação da vida é representada pela agressão. Em vista dessa psicologia base, começam os lobos a farejar, a fim de conhecer a força do inimigo, para calcular se convém realizar o esforço de agredi-lo, de maneira que seja compensado pela segurança da vitória. Esta é a principal forma de atividade, no plano em que vive hoje o homem, tanto como indivíduo, quanto como povo. Inútil, pois pensar na abolição da guerra enquanto a maioria humana continuar a pertencer, prevalentemente, ao mundo animal. Começa então a expoliação do homem evangélico. Aproxima-se o primeiro lobo, dá uma dentada e arranca um pedaço de carne. Visto que a cobiçada festa foi iniciada impunemente, apressa-se um segundo a imitar o primeiro, e com outra dentada abocanha outro naco de carne. E assim por diante. Encorajados pelo êxito dos mais fortes, adiantam-se então os fracos mascarados de fortes e com armas ocultas. E enganam um homem evangélico com suas astúcias e mentiras, todos fascinados pela grande miragem, poder tirar tudo impunemente do próximo, ou seja, escapando à sua reação punitiva, única coisa que eles temem e que os pode deter. É por isso que só se pode conseguir ordem num povo pela imposição da lei e a paz entre as nações pela imposição da mais forte. Nessa impunidade reside o sonho e voluptuosidade do macho, poder, sem esforço nem perigo superar, o obstáculo que o impede de obter a vitória sobre o próximo. Consiste a satisfação em achar, nesse caso, o caminho mais rápido e mais fácil é seu instinto de conquistar e dominar, para evoluir. Mas, para obedecer ao que a vida ordena ao macho, satisfazer a vitória é de pouca valia, porque ela é fruto mais da fraqueza do vencido do que da superioridade do vencedor. As leis sociais, como o equilíbrio dos povos e seu assalto nas guerras, baseiam-se neste princípio. Obter o máximo arriscando o mínimo, e apoderar-se de tudo. Se, no plano humano, isto significa a vitória, mesmo não sendo num plano mais alto,
explica-se quando se pensa que o espírito de egoísmo e de domínio, que hoje se procura corrigir com as virtudes do altruísmo e obediência, se formou no homem justamente porque só os indivíduos que o possuíam conseguiram sobreviver melhor na luta universal pela vida. Assim, o homem do Evangelho fica reduzido apenas a seus ossos. Estes só lhes são deixados pelo próximo, porque de nada lhes servem. Contenta-se em despojá-lo. Não o mata, só porque isso representa um trabalho que nada lhe rende, e por isso o deixa viver. E que faz o homem do Evangelho? Descido ao inferno terrestre, olha sua pátria longínqua e se deixa despojar e matar. Ele conhece outra vida, desconhecida por quem o assalta, de modo que não perde muito, mesmo se lhe tiram a vida terrena, que para os outros é tudo. Ele se deixa despojar na terra, pois tem pouco ao perder, já que seus valores estão em outro lugar. Então, quem o despojou acredita que venceu, ao passo que o homem do Evangelho sabe, ao contrário, que o outro perdeu, pois, ao invés de subir para a libertação, cada vez mais ele se prende a um cárcere infernal. Compadece-se então, e chora sobre a miséria do seu próximo, que é de tal sorte tanta, que até considera um belo lugar de permanência a estrumeira humana, e julga vencer quando, ao contrário, se amarra sempre mais a seu cárcere. Ora, a traição, para o homem normal consiste justamente na ilusão que o circunda, e que lhe faz crer que venceu, quando perdeu. Entretanto, isto é natural em vista da ignorância, e portanto, a ilusão crescer em proporção que se desce na escala da involução. Nasce assim um estranho duelo em que as posições, as armas e os alvos são tão diversos, que não se sabe quem vence e quem perde. Permanece o princípio fundamental da vida, que é sempre utilitária, só que os alvos utilitários são diferentes. Como o macho e a fêmea encontram um modo de conviver, cada um no seu perfeito egoísmo, só porque seus alvos utilitários são opostos, assim o santo e o homem normal descobrem um modo de viver juntos, porque as metas de suas vidas estão nas antípodas. O tipo normal, rei da expoliação, consegue alegrar-se ao esmagar e vencer. O tipo evangélico atinge sua alegria em outro mundo desconhecido do primeiro, mundo em que a perda das coisas terrenas, que para o outro são tudo, representa quase nada. Sendo eles dois tipos biológicos diferentíssimos e falando duas línguas diversas, é natural que se considerem reciprocamente tolos. Ambos têm razão, mas cada um em seu plano. Mas uma vez colocados nos planos que lhes não pertencem, então estarão ambos errados. Para compreender melhor a posição do evoluído, homem do Evangelho, tipo biológico do futuro, em relação à maioria dos normais, faremos uma comparação. Imaginemos um pássaro, habituado a voar em seu mundo aéreo de liberdade, de luz, de panorama vastíssimo e rápidos movimentos. Esse pássaro desce, um dia, para viver entre os peixes, no fundo do mar, num mundo denso, escuro, com panorama mínimo e movimentos lentíssimos. O primeiro modo de estabelecer conhecimento entre seres que se encontram pela primeira vez, quer entre animais, quer às vezes entre homens, é a agressão e a defesa, isto é, a luta. Essa é a dura apresentação biológica, a que se faz na sala de visitas da vida, baseada num manual de educação bem positivo e objetivo, cuja finalidade é mostrar quais os meios ofensivos de que cada um dispõe e, nessa base, julgá-lo. Isso porque no plano animal humano o valor é dado pela força e pela capacidade de subjugar. Por isso, os peixes agredirão o pássaro que entre eles desceu e, senhores de seu ambiente, vangloriar-se-ão de sua força e sabedoria, condenando o pássaro que, por estar no meio deles, se encontra fatalmente sem razão. Impor-lhe-ão, assim, um modo de viver, produto de seu cérebro de peixes, mas que será aceitável para o pássaro. E quando este narrar seus rápidos e livres voos nos espaços, nos vastíssimos horizontes cheios de luz, os peixes o chamarão de louco. E se o pássaro convidar os peixes a subir,
um pouco que seja, para a superfície, a fim de terem mais luz, narrando as maravilhas do mundo acima das águas. Os peixes gritaram que é utopia, dizendo: peixe sempre foi peixe. O nosso é o único mundo verdadeiro. O resto é sonho. E se o pássaro narrar e falar daquilo que ele bem conhece, eles todos negarão e voltarão ao abismo. Então o pobre pássaro exilado chorará a sua bela pátria longínqua e dirá que é um crime produzir filhos porque ele é duro demais viver assim. No entanto, para os peixes, nascidos em seu ambiente a ele proporcionados, a vida pode ser a coisa mais adequada e até bela. Assim, para os seres do tipo comum corrente, a vida terrestre, feita de mentira, de luta feroz, de dores contínuas, pode ser o necessário. Poderíamos perguntar, com efeito, se estes homens não tivessem tão desgraçadas ocupações, que saberiam fazer melhor do que isso? E como tirá-las se, sem elas, só saberia morrer de tédio ou destruir-se com toda a espécie de abusos? Se não houver esse freio de tantas dificuldades na terra, quem moderaria sua insaciável sede de gozos? Se não houver o recíproco assalto contínuo, quem arrancaria o homem à sua preguiça, para obrigá-lo a evoluir? Para o evoluído, entretanto, a coisa é diferente. Para ele o ambiente terrestre é verdadeiramente um inferno, uma vida inaceitável. Seus instintos são diferentes, suas ideias não são compreendidas, suas mais vivas verdades são utopia. O pobre pássaro, sedento de luz e liberdade, bate em vão as asas para voar. Todos os peixes o acham ridículo. E ele assim estragará suas asas gloriosas, conseguindo mover-se com dificuldade, embaraçado no fundo do mar, lá onde os peixes sabem nadar tão bem e viver confortavelmente. Mas ocorre uma circunstância. O pássaro morrerá de padecimento se os peixes não o matarem logo de vez. Em vida será tomado como louco, e todavia ele contou coisas estranhas e novas, que nenhum peixe jamais soube ou disse, e alguns ouviram. Alguma curiosidade foi suscitada. Assim, também, no homem comum há um desejo indefinido de progresso, dado pelo instinto de evolução que, nesses casos, se desperta porque todos anseiam subir, ainda que muitos parem no primeiro esforço. O pássaro perderá as asas, viverá e morrerá dilacerado, mas sua descida ao mundo inferior era o único meio para fazer chegar um pouco de luz até lá embaixo, luz que, de outra forma, seria ignorada para sempre. Aquela descida do mundo superior dos pássaros, era o único meio para que alguém, do mundo inferior dos peixes, se movesse e tentasse subir um pouco mais para cima. E o pássaro ou evoluído continua sendo um mensageiro enviado por Deus como vítima, saindo de um mundo superior para iluminar com seu sacrifício um mundo inferior e ajudá-lo a subir. É assim que se pode compreender essa parábola do pássaro e dos peixes. É verdadeira, porque se baseia em três leis fundamentais da vida, às quais correspondem três instintos que são vivos em nós. Primeiro, a fome, para conservar o indivíduo. Segundo, o amor, para conservar a raça. Terceiro, a evolução, para progredir. Biologicamente, todos os seres, mesmo os inferiores, possuem também esse terceiro instinto. Há, para todos na vida humana, uma necessidade de subir, que constrange os evoluídos a descer e os involuídos a subir. O encontro é o choque doloroso. Mas é a dor genética. A subida só se pode realizar através da dor. Vimos que Maquiavel nos descreve o mundo inferior dos peixes, sem conhecer o dos pássaros. Ele tem razão, entre os peixes. Mas entre os pássaros, erra. Quando nos diz que é mister mostrar-nos externamente virtuosos, mas que é perigoso sê-lo de fato, permanece fechado nos limites de um mundo inferior. É necessária muita ignorância das leis da vida para errar tanto, e muita insensibilidade para suportar as reações da lei aos erros que são assim perpetrados. Mentira é esforço. É indispensável sermos dotados do instinto da mentira, isto é,
sermos ignorantes e involuídos, para suportá-los. Tudo sacrificar em troca de vantagens efêmeras de um mundo inferior é coisa não triste, e só almas ignorantes, capazes de se iludirem, podem fazer tão mau negócio. É muito triste viver e agir assim, sem uma meta mais alta e mais segura, que nos garanta a conquista de valores que não sejam mentira, como na terra. Logo que progride um pouco, precisa o homem de um pão mais nutritivo. Chegar a ser exímio na arte de enganar o próximo não pode satisfazer nenhuma consciência bem formada. O homem fica imensamente mais satisfeito e consegue resultados muito maiores. Ao contrário, se conseguiu compreender uma lei completamente diversa do princípio de Maquiavel, ou seja, quem faz o bem aos outros, o faz a si mesmo, e quem faz o mal aos outros, a si mesmo faz. Aqui já saímos do mundo dos peixes e entramos no dos pássaros. Mas tudo na Terra quer ficar no primeiro desses dois mundos, e todo o universo é visto, na Terra, desse ponto de vista e reduzido aos termos deste ambiente. Assim, pode haver duas formas de santidade: a íntima que Deus vê em segredo, reconhece e recompensa, e a exterior, oficialmente declarada diante do mundo, perante o qual a primeira pode escapar sem ser vista. Nem sempre as duas chegam a sobrepor-se e coincidir, porque o julgamento de Deus não pode ser igual ao dos homens. A santidade é antes de tudo um fato privado entre a alma e Deus, o único que pode julgar no mérito. A satisfação humana é outra coisa. Aqui estamos na Terra e a lei da luta invade tudo. Aqui, enquanto o santo está vivo, muitas vezes o perseguem e até o matam. Só quando foi de todo embora, quando a sepultura está bem fechada, e se está bem seguro de que não fala mais, então nasce o grupo que o santifica. Falamos do santo no sentido amplo, isto é, do homem excepcional, que mais tarde um grupo escolhe como bandeira, para que muitos medíocres possam tornar-se um pouco maiores à sua sombra. Assim, cada religião, cada partido político, cada período histórico, tem seus eleitos, porque o instinto de deificação é fenômeno biológico desde as fases primitivas da evolução humana. Ele se inclui no instinto de progredir, pelo qual se procura criar, entre os homens de seção, modelos para imitar, evoluindo com eles. Seja Lenine, para os comunistas, como chefe de uma ordem religiosa para esta, seja um general para o exército, seja um mártir para uma ideia, o princípio utilitário para a vida é sempre o mesmo. O grupo escolhe um chefe ideal para sua glória, mas sobretudo para seu poder e defesa. O grupo gosta de criar para si um modelo, mormente para mostrar o que os seguidores pretendem parecer. Que de fato sejam, isto é outra questão. Numa coisa todos estão de acordo, que o santo escolhido esteja bem morto, e portanto impossibilitado de voltar a ocupar-se de coisas terrenas, que os seguidores gostam que sejam deixadas exclusivamente em seu poder. Entramos aqui no terreno de Maquiavel. Ter que suportar o controle direto por parte de um santo vivo, justamente nesse terreno em que se apaga todo o princípio superior, seria um contraste e um empecilho. Os homens da Terra, pelo instinto de progredir, têm mais ou menos a intuição de que, nesses casos, existe um ser superior. Mas eles continuam a ser práticos, no terreno positivo, limitam o seu zelo. Imitá-lo é muito difícil. Bem sabem eles que assim é, e pouco pensam nisso. A santidade não é comida para todos os dentes. Mas alardeá-la é vantajoso. O homem prega e faz muitas coisas bonitas, mas se quisermos compreender por que as diz e as faz, acharemos que a verdadeira e última razão quase sempre é apenas uma utilidade sua. Só os ingênuos podem acreditar no que dizem os astutos, isto é, que se possa fazer algo sem tirar vantagem. Todos têm o alvo útil. E isto não constitui culpa, é a lei da vida. É erro pensar que isto, como princípio, seja uma culpa. O defeito reside na baixeza da utilidade que queremos alcançar,
e por isso desaparece no ser superior, que põe a sua utilidade no amor ao próximo, no amor de Deus. Não nos escandalizemos desta utilitariedade da vida. Em sua sabedoria, ela consegue extrair utilidade de tudo, até mesmo dos instintos elementares do homem. Explora-se o santo, mas assim se alardeia a virtude, e as massas que só sabem pensar com a cabeça de quem as guia, aprendem regras melhores de vida, assimilam alguma coisa por sugestão, aplicam também algumas delas, fazendo tudo por imitação. Como ensinar a gente que não sabe e não quer pensar, porque isso cansa, senão com a repetição mecânica de máximas simples, axiomáticas, que não requerem nenhum esforço mental. E no entanto, assim se progride. Deste modo é atingido o alvo da vida, ainda que apenas na forma permitida pelo estado de involução humana. Imitação. Nisto tudo vemos, mas que o defeito do homem, a sabedoria da vida, que sabe tirar partido de tudo, até dos defeitos, que poderiam as massas assimilar do super-homem, se tivessem contato direto com ele. Quando isso aconteceu, eles perderam a ocasião, por absoluta incapacidade de compreendê-lo. Se não houvesse essa exploração utilitarista por parte dos grupos, quem desempenharia a função de intermediário entre o mais e o menos, para torná-lo acessível a todos? Quem funcionaria como redutor de potencialidade do gênio que queima, até a tepidez dos cérebros pequenos da maioria? Quem fixaria no concreto prático o relâmpago evanescente de um pensamento que atravessa o mundo como um meteoro? A vida é uma construção orgânica em que cada indivíduo tem a sua respectiva função útil. E também os involuídos fazem parte dela e devem executar o seu trabalho. No seio da vida nada é fato, mas tudo é sábio, até mesmo aquelas manifestações mais elementares que podem parecer tolas aos mais orgulhosos. Assim, o instinto do progresso leva os primitivos a imitar os mais evoluídos, porque a lei de evolução é fundamental e impera soberana. Vimos que as necessidades básicas que a vida impõe são a fome, para a conservação individual, o amor, para a coletiva, e a evolução, para que tudo isso não signifique trabalho inútil, mas sirva, ao invés, para progredir. As formas materiais da vida são revestimentos, para fim de aprendizado, de princípios espirituais, que nelas decaem, e a meta suprema desses princípios é remontar a Deus. Assim as três supracitadas leis, fome, amor, evolução, são três degraus consecutivos, o primeiro dos quais serve para passar ao segundo, e o segundo para alcançar o terceiro. A fome para conservar o indivíduo, a fim de que este, amando, conserve a raça, para que esta, experimentado por sua conta e aprendendo dos mais evoluídos, progrida. A meta final de tudo é a subida. E na vida, o trabalho é dividido, os evoluídos tendem a permanecer servos, porque nada mais sabem, e fazem o trabalho material de conseguir o que serve para satisfazer a fome de todos. A mulher, ao invés, é incumbida do amor. Seu trabalho é, com sua arte, apoderar-se da semente do macho, que lhe pertence e que ela defende como propriedade sua, e assim gerar e depois criar a prole. Os evoluídos são incumbidos da evolução. Seu trabalho é apoderar-se das massas humanas, produto dos dois trabalhos precedentes, a fim de elaborar o fruto de ambos. Trata-se sempre de apoderar-se. O esforço do anjo decaído para reconquistar o paraíso perdido, ou seja, para, do caos criado com sua revolta, reconstruir a ordem, esse esforço compete ao macho. O tipo biológico do evoluído é que se coloca à frente da marcha ascensional da humanidade. É o pioneiro do porvir, o explorador de novos continentes do conhecimento, ainda que, nos graus menos evoluídos, ele seja apenas o prepotente, que impõe com a força uma nova ordem. A vida o respeita, e, representando ele um valor biológico, mais cedo ou mais tarde ele impõe respeito ao instinto das massas. Observemos os instintos.
Falam-nos claro, revelando-nos o pensamento diretivo e a vontade da vida. Assim, o homem se sente impelido, sem saber por que obedece sem discutir, a utilizar o produto da vida alheia, seja planta ou animal, para nutrir-se, e dele se alimenta. Por outro instinto, sem discuti-lo, o homem é impulsionado a utilizar a mulher para reproduzir-se, e então ele ama. Enfim, para satisfazer seu instinto de progresso, é o homem levado a utilizar o super-homem, e por isso o venera, glorifica e imita, embora o tenha antes desprezado e perseguido. São estes os valores da vida, por ela ansiado através dos seres que a representam. Estas são as coisas preciosas e defendidas na economia utilitária da natureza, que sabe ser econômica nas coisas de menos importância e riquíssima onde se acham a de maior importância para seus fins. Por isso ela é avara em fornecer meios para viver, porque quer nosso esforço a fim de procurá-los e depois dessa busca, sabe até ser pródiga. Por isso é exuberante de sementes geradoras mas, a seguir, nos dá uma existência precária, para que se aprenda na luta. Por isso deixa os super-homens em poder dos evoluídos, a fim de que, nesse atrito sejam testados, e se revelem e afirmem na luta. Assim, a vida utiliza tudo para seus altos fins, um bom alimento, como uma mulher bela, ou um herói ou gênio ou santo, defendendo seus valores e abandonando o inútil. Rica e pródiga onde se encontra a meta a alcançar, pobre e avarenta no que lhe não interessa, demonstrando claramente com esses sinais inequívocos o seu pensamento. Por isso, como o bom alimento ou a mulher bela, o super-homem é ansiosamente desejado. Mas, para utilizá-lo, não o podemos nem devorar, nem fecundá-lo. É mister imitá-lo. Isso é difícil. Ele pensa e age tão diversamente dos outros. E ele é só um modelo, mas o esforço de subir é indispensável que cada um o faça de per si, sozinho. Também os macacos imitam, mas só o lado externo, sem compreender o significado dos atos que repetem. Assim também as massas limitam a imitar as atitudes aparentes, e julgam que a santidade consista em jejuar ou dormir no chão, e que ela resida na pobreza, na castidade ou na humildade etc. Não percebem que estes são apenas acessórios exteriores, o lado negativo da renúncia à terra, e não o lado positivo e verdadeiro da santidade. Mas o homem só vê a terra e concebe todo o universo em relação a esse único ponto de referência. Foi por isso que reduziu a paixão de Cristo particularmente à carnificina de um corpo, já que o resto se acha mais longe do seu mundo. No entanto, a santidade é algo de positivo, de construtivo no espírito, e não apenas destrutivo no corpo. É feita com a renúncia, só para conquistar mais em ponto mais alto. É feita com a solidão apenas para abraçar todas as criaturas. É feita com os ossos materiais e aparentes da contemplação, unicamente para dinamizar-se numa atividade espiritual maior. Assim, do santo, o homem imita o que mais compreende, mas que vale menos, mas também o que melhor assimila, porque mais próximo da sua natureza de evoluído. Todos temos riquezas imensas a nosso lado, todavia, na sabedoria da natureza, só nos é dado agarrar o que merecemos, compreendemos, o que podemos alcançar e assimilar. Por isso, é natural que o homem comece imitando a exterioridade, enquanto lhe escapa o que vale mais. Mas a vida não pode pedir mais a um ser material, que tende a reduzir a atividade espiritual a movimentos físicos de boca, braços e pernas. De tudo isso nasce novo conceito de virtude. Em outros termos, surge em primeiro plano o conceito de virtude positiva, enquanto passa ao segundo plano de virtude negativa, tal como foi prevalentemente compreendida até hoje, ou seja, virtude que consiste mais em não fazer. Não pode negar-se que uma pedra satisfaça as virtudes de pobreza, castidade e obediência, pois ninguém é mais pobre, casto e obediente que uma pedra. No entanto, bem longe está uma pedra de ser santa.
Dessa forma, encoraja-se a inércia, sufoca-se o eu, oprimindo-o, ao invés de desenvolver-lhe os recursos. Mas isto se explica. O homem está situado na animalidade e, se esse é seu mundo e sua casa, desde que ele não conhece ainda a nova, só lhe resta destruir a velha. Mas claro que isso não é construir. Entretanto, que mais pode fazer quem não sabe construir? Então, esperam-se os construtores, os santos, os heróis, os guias do novo caminho. Explica-se isso, também, como consequência da luta pela vida, em razão da qual cada pregador de virtude sente necessidade de cercar-se de ovelhinhas obedientes, antes de encontrar diante de si o santo independente. Tudo se explica. Mas desse modo, sobra-nos apenas uma virtude triste, com sabor de punição. No entanto, ainda que tenha que ser assim nos seus primeiros passos penosos, deverá ser alegre e construtiva, na sua parte melhor, numa forma que tem sabor de conquista e de triunfo. Devemos ser virtuosos, porém com mais inteligência. Consiste a virtude em fazer a vida elevar-se, e não mutilá-la e matá-la. E nesse ponto vemos como é útil, mesmo no terreno prático, ter compreendido o fenômeno do universo, já que só desse conhecimento é que se pode deduzir uma moral da qual podem compreender-se todos os postulados de acordo com as leis da vida, e podem ser elas logicamente demonstradas à razão. Elevemo-nos, esta é a regra. É o conceito da evolução que nos indica a escala de valores. Elevemo-nos, ou então cairemos no mundo de Maquiavel, que é um mundo de traições. Ele também nos oferece estima e respeito, mas só invejando-nos e odiando-nos, e enquanto formos fortes. Nesse mundo, o vencido e o fraco nem sequer são odiados, mas lançados fora com desprezo devido ao vencido. Mundo em que a morte de um é vida do outro, mundo em que o amor luta para procriar e o ódio para matar. Mundo em que cada momento de vida deve ser conquistado contra todos, numa luta sem tréguas, em cada pensamento e ato. Estamos tão permeados de luta, que mesmo quando oramos a Deus, lutamos para cavar favores. A batalha atinge até o terreno moral, que é o mais alto e próprio das religiões. Desse modo faz-se a guerra ao próximo até em nome da virtude. Os próprios princípios dos planos superiores mais livres têm que assumir, para subsistir na Terra, a forma de imposição moral sustentada por sanções correspondentes. A luta, não só entre homens, mas entre planos de vida. E é interessante observar como ocorre o embate entre forças do Evangelho e as da animalidade humana, e ver que contorções têm que sofrer esses princípios superiores, quando descem em contato com a dura realidade da vida terrena, a fim de conseguir adaptar-se a ela. Maquiavel dá-nos uma ideia disso. E veremos então que o Evangelho, na Terra, toma forma de utopia, e a virtude, de mentira. Desfralda-se então a bandeira do amor fraterno, do altruísmo, do espírito de sacrifício, ocultando por baixo a vantagem material, explorando tudo no interesse próprio. Tudo isso é um fenômeno biológico que pertence a todas as manifestações da vida na Terra, em qualquer lugar, tempo e religião. Não estamos, pois, julgando ninguém, mas apenas fazemos constatações biológicas objetivas e com absoluta imparcialidade. O primeiro erro é de quem exige a virtude, no próximo, de forma antivital, isto é, pretendendo ter, em nome da virtude, o direito de sufocar a vida nos outros. É natural, então, que esta se rebele, para não deixar-se sufocar. Com efeito, tudo o que atenta contra a vida, atenta contra Deus que a quis. Então, a virtude, na Terra, assume a forma de luta para todos se esmagarem mutuamente, de um lado os moralistas que a impõem, sufocando, de outro, seus discípulos que não se querem deixar sufocar. Mas, de um modo geral, estes sabem defender-se bem por si mesmos, e esta é sua melhor sabedoria. No atual estado de involução humana, é tão grande a ignorância,
que se torna inútil pretender resolver os problemas com a inteligência e a bondade. Por isso, só existe o caminho longo, duro e doloroso da luta. Assim resolve a vida os seus problemas. Mas bem sabemos com quantas dores. E assim,